Então, vamos continuar com o nosso tema, que é equipamento de proteção individual. E esse tema também ele é um tanto extenso. Talvez eu vou ter que dividi-lo ao meio para poder ficar menorzinha os slides e tomar menos tempo também. O que é o equipamento de proteção individual? São quaisquer meio ou dispositivo destinado a ser utilizado por uma pessoa contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada proteção. Por que usar EPI? Os EPI, equipamento de proteção individual, são fundamentais para proteger a saúde e integridade física do trabalhador. Porém, mesmo com toda a proteção oferecida, muitas vezes o trabalhador não quer usá-lo. Mas lembrando que é indispensável e é obrigatório. O equipamento de proteção individual, ele tem que ser obrigatório em todas as empresas, principalmente dentro do consultório, porque é para a sua segurança, é para a segurança do profissional. Quais as consequências do não uso do EPI? Olha, tem muitas consequências. O uso do EPI é uma exigência da legislação trabalhista brasileira através de suas normas regulamentadoras, ou seja, existem leis e que precisa ser cumprida. O não cumprimento poderá acarretar em ações de responsabilidade civil e penal. Multas aos infratores. É fundamental o uso correto dos EPIs, porque o seu uso indevido pode provocar acidente. Além do mais, nós podemos ser penalizados, podemos sofrer multas e podemos ser responsabilizados civil e penalmente. Ou seja, entra até a questão do crime. O não uso do EPI, nós acabamos, quando nós rejeitamos a usar, nós acabamos cometendo crime. Então, é preciso ser usado. Características e principais funções do EPI. Então, o que é o EPI? Nós vamos aqui agora, mostrar a importância de cada EPI, de cada equipamento de proteção individual. Por exemplo, o jaleco deve ser confeccionado em tecido resistente à penetração de líquidos, com comprimento abaixo do joelho e mangas longas. O jaleco pode ser descartável ou não. Ou seja, existe norma para poder se fazer um jaleco. Você não pode colocar qualquer tipo de jaleco e, por exemplo, ir para o consultório. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês. O que deve ser um jaleco decente, adequado. Por exemplo, esse primeiro aqui na parte superior do canto direito do computador do vídeo, esse jaleco branco, é um modelo maravilhoso, que todos deveria ser mais ou menos nesse estilo. Por quê? Porque vai oferecer uma proteção muito maior. Caso não seja, deve ser resistente à descontaminação por autoclave. O jaleco protege sua roupa, sua pele de contaminação e deve se utilizar durante todo o tempo em que estiver dentro do laboratório ou consultório. Um de proteção mais importante, pois protege as partes do corpo com maior risco de exposição, as mãos em geral. São utilizados 3 tipos de luvas: luvas descartáveis
a manutenção de materializante, conhecida como luva de procedimento, que são as luvas de látex, borracha natural, ou de material sintético, vinil. Estas últimas, além de mais resistentes ao perfuro cortante, são também indicadas para pessoas alérgicas às luvas de borracha natural. Por exemplo, aquelas pessoas que têm alergia ao látex, à borracha, usa as luvas de vinil. Aqui nós temos os exemplos dessas luvas que nós acabamos de falar. À esquerda nós temos uma luva de vinil. Geralmente ela se apresenta assim, dessa forma, meio transparente, e ela além da proteção também, e além de ser da sua resistência, você pode, se você tem alergia, algum tipo de alergia ao látex, você pode fazer o uso dessa luva. Nós temos aqui no centro a luva de borracha, que são as luvas mais para trabalho mais pesado, né? E ao canto direito superior a luva de procedimento, a famosa luva de procedimento. É uma luva que não é estéril, mas hoje é uma das luvas mais usadas dentro do consultório. E aqui do lado de esquerdo nós temos também a luva estéril, que mais na frente também eu vou mostrar para você, demonstrar e ensinar como usá-la. E nós temos alguns exemplos de outras luvas, por exemplo, para calor, para desossa e corte, para limpeza. Cada momento, cada determinada profissão tem um tipo de luva específico que tem que ser considerado e levado a sério. Por exemplo, essa luva amarela que aparece no cantinho aqui do vídeo é uma luva que nós usamos muito no consultório para fazer limpeza de materiais, para limpar o chão, para limpar os instrumentais, para fazer lavagem, para fazer a limpeza do consultório. Então cada uma tem uma especificação e um objetivo. Luvas de borracha grossa antiderrapante para manipulação de resíduo ou lavagem de material ou procedimento de limpeza em geral. Essas luvas podem ser reutilizadas. É aquilo que eu acabei de falar no slide passado. Cada momento se tem uma luva diferente. E essas luvas podem ser lavadas e reutilizadas. A temperaturas altas ou baixas para manipulação de materiais submetidos a aquecimento ou ao congelamento, essas luvas também podem ser reutilizadas. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as regras legais, sobre as normas e regras legais. No trabalho, não trabalhe sem luva. Escolha as luvas de acordo com os riscos da atividade que você vai executar e o tamanho adequado para a sua mão. Não use nem carregue o jaleco para áreas não contaminadas, como, por exemplo, cantinas, refeitório, banco, biblioteca, auditório. Esse negócio é um caso sério. Porque quando nós não sabemos usar os nossos equipamentos adequados na hora certa, onde que deve ser, ele acaba sendo objeto de constrangimento. Antigamente, principalmente nas faculdades, a gente via muito as meninas, os meninos saírem de jalecos. Estou fazendo medicina, estou fazendo odontologia, eu quero mostrar para o mundo que eu estou fazendo, e começa a usar o jaleco nas cantinas, nos lugares públicos. E isso, diante da vigilância sanitária, diante das normas, das regras legais, é proibido. Não se pode por cantina. Você vai acabar levando bactéria da sua sala de procedimento para a cantina, por exemplo, para os refeitórios, para os bancos, para as bibliotecas e auditório. É proibido.
técnica de lavagem das mãos. Olha, aqui nós vamos ver com os procedimentos, as técnicas para calçar a luva, para lavar as mãos, ver cada etapa. Eu gostaria que você prestasse atenção em cada etapa dessa e não ficar só aqui no slide, esses slides que eu estou expondo para você, mas que você pudesse voltar, ir lá na sua apostila e acompanhar, pegar esses slides e acompanhar cada etapa dessa. Por exemplo, primeira coisa, molhar as mãos sem encostar na pia. É a primeira técnica. Depois, ensaboar as mãos, friccionando-as por aproximadamente de 15 a 30 segundos. Na seguinte sequência, palma das mãos com movimentos circulares, dorso das mãos com movimentos também circulares, espaço interdigital, nós vamos mostrar mais à frente, deslizando uma mão sobre a outra, com os dedos abertos. O punho com o auxílio as articulações de uma mão contra a palma da outra, o polegar de uma mão com o auxílio da outra mão, as pontas dos dedos e as unhas na palma da mão, enxaguar as mãos, retirando totalmente o resíduo do sabão, depois enxugar as mãos com papel toalha, fechar a torneira utilizando o papel toalha com o qual enxugou as mãos, para evitar que as bactérias, os micro-organismos que estejam ali na torneira volte novamente para sua mão. Então, terminou de lavar, terminou de enxaguar, tirou o sabão, enxuga as mãos com papel toalha e depois de enxugar as mãos com papel toalha, fechar a torneira utilizando o papel toalha com o qual você enxugou as mãos. E nós temos uma demonstração dos passos, desde o primeiro passo lá que eu acabei de apresentar para vocês. Por exemplo, abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar na pia. Abre a torneira, algumas torneiras é possível abrir até mesmo com o cotovelo, né? Você abre com o cotovelo e começa a lavar das mãos. Aí no segundo passo, aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir toda a superfície da mão. Não é só um pouquinho, mas assim de forma que o sabão, que a eficiência é o sabão que vai remover esses germes. Então precisa de atingir todas as partes da mão. No terceiro aí nós percebemos, ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. Já no quarto, perceba-se esfregar a palma da mão direita, o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. No quinto, depois você vai fazer essa experiência, lá na sua casa. Pega esse slide, coloca lá, essa parte, coloca lá e faça esse teste. Você vai ver que é maravilhoso. Isso aqui não é muito fácil não, mas quando a gente aprende, a gente faz automaticamente. Entrelaçar os dedos e flexionar os espaços interdigitais. No sexto, esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimento de vai e vem e vice-versa. Tá dando para entender? Não é tão difícil. No sétimo aí, esfregar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-versa. Depois, friccionar as polpas digitais e unha da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechando-a em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. O nono,
esfregar o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, utilizando o movimento circular e vice-versa. Aquilo que nós falamos lá no slide passado. No 10º, enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evitar, olha, aquilo que falamos lá atrás, evitar contato direto das mãos ensaboada com a torneira. Aí que você vai usar o cotovelo. E o 11 pegar o papel toalha. E o 12, secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguida pelos punhos. Desprezar o papel toalha na lixeira para o resíduo comum. Não esquecendo que é com esse papel toalha que você também vai fechar a torneira, evitando que micro-organismos que estejam na torneira passem por sua mão. Lembrando que a toalha papel faz parte dos lixos comuns. Lá mais na frente nós vamos ver isso também, que é as separações dos tipos de lixo. A toalha papel que você secou a mão vai para o lixo comum. Olha, nós acabamos de aprender as técnicas de lavar as mãos. Agora nós vamos aprender outros cuidados a serem observados para calçar as luvas. Agora nós estamos falando da luva estéril. Nós temos todo um procedimento, uma técnica para calçar a luva estéril para não contaminá-la, porque senão corremos o risco de, ao chegar no procedimento, ou seja, ao chegar numa cirurgia, por exemplo, já chegar trazendo bactérias para aquela cirurgia e colocando em risco aquele nosso paciente. Então nós precisamos ter um certos cuidado para poder calçar essa luva. Nós vamos ver o passo a passo e depois mais à frente, assim como o aprendizado da lavagem das mãos, nós vamos ver também aquela mesma demonstração. A primeira coisa é verifique se suas mãos estão limpas. A primeira coisa para se calçar uma luva estéril, a primeira coisa que você tem que ter consciência é que você já lavou as mãos. Antes de você se propor a calçar a luva, antes de você ir calçar a luva, você já tem que estar com as mãos limpas. Então esse é o primeiro passo. Vamos descrever a técnica. Abrir o pacote de luva, posicioná-la com a palma da mão virada para cima, fora da área do campo esterilizado. Você vai abrir o pacote de luva, posicioná-lo com a palma da mão virada para cima, fora da área do campo esterilizado, ou seja, lá numa bancada à parte. Depois, com a mão direita, levantar a parte de cima do campo à direita e com a mão esquerda retirar a luva pela parte interna do punho. Depois, calçar a luva na mão direita primeiro. Primeiro você vai usar a mão direita, calçar primeiro a mão direita, atentando para não contaminar a sua parte externa. Lá na demonstração eu vou mostrar melhor para vocês. Que bom seria se a gente tivesse uma aula dessa presencial. E vocês vão ter quando vocês forem fazer o estágio, vocês vão colocar esse aprendizado aqui na prática. No 6º, com a mão esquerda, levantar a parte de cima do campo à esquerda e colocar a mão direita enluvada dentro da dobra da luva. Depois, calçar a luva na mão esquerda, atentando para não contaminar a mão enluvada. Talvez só lendo aqui para você não vai entender direito, mas quando começar a demonstrar, você vai entender o que eu estou tentando passar para você. Depois, ajeitar as luvas externamente com as mãos enluvadas.
Uso retirar a luva das mãos, puxando-a externamente sobre a mão, virando-a pelo avesso. Quanto à outra mão enluvada, segurá-la pela parte interna, puxando-a e virando-a pelo avesso. Vamos lá para ver se a gente entende mais ou menos aquilo que nós acabamos de falar. O primeiro passo lá, você vai abrir o pacote de luva, ou seja, você vai abrir a luva, né? Depois, lembrando que tem que ser num ambiente longe do campo estéreo. Aí no segundo passo aí você está abrindo a luva, né? No terceiro aí, você vai pegar a luva e aí você vai começar a calçar a mão direita. Tá vendo que você vai tocar só naquela parte que vai estar em contato com o punho, com a parte que vai estar em contato com a pele. No quarto passo aí, percebe que você está pegando naquela parte que vai ficar em contato com a pele, com as costas da mão, e a mão limpa está sendo introduzida dentro da luva estéreo. Então aí, no quinto passo, você continua ainda segurando aquela parte que está tocando somente a pele. E aí você vai puxar a luva, vai introduzir a mão até introduzir as pontas do dedo e até a mão até o punho. No sexto passo aí, você vai já com a mão direita enluvada, você vai enfiar a mão entre as dobras da luva estéreo. Perceba bem agora, né, nesse sexto passo aí, que você está enfiando a mão por baixo, a sua mão está estéreo, só que você está entrando em contato com a parte da luva estéreo, não aquela que vai tocar no braço em contato com a pele, mas aquela que vai ficar por fora. No sétimo passo, você percebe que você continua segurando aquela parte interna que vai e você está tocando só na parte estéreo. Aí no oitavo aí, fechou. A parte que está em contato com a ponta do seu dedo é a parte estéreo. E no nono, último passo aí, você vai consertar a luva nos dedos. Geralmente quando você enfia a mão na luva, as pontas do dedo não chega lá até na pontinha lá da luva, onde que geralmente fica um pouquinho frouxo ainda. Você vai puxar e vai ajustar a luva e pronto. Quando se usa um capote estéreo de manga, por exemplo, essa parte vai ser coberto, o capote, a manga do avental vai ser coberta pela luva, de forma assim que tudo vai ficar estéreo, porque o avental já é estéreo. Agora, voltando um pouco aqui pro lado da direita, você vai perceber que agora é esse último passo aqui, após o uso, retirar a luva de uma das mãos, puxando-a externamente sobre a outra. Veja bem, no primeiro exemplo aí, você está pegando a luva, você terminou o procedimento, terminou a cirurgia, você está pegando a luva. Agora, o que você precisa proteger agora é a sua mão, porque veja aí que a luva já está contaminada, você já fez o procedimento, então agora você está preocupado com a sua pele, então você vai pegar de forma agora que você vai proteger a pele. No segundo momento aí você já percebe que você começou já a tirar a luva da mão, de forma que aquela parte contaminada está com a parte da outra mão que também está contaminada, e aí você vai tirando ela, como diz aí, externamente sobre a mão, virando-a pelo avesso. Tá vendo aqui que ela já vai sair do avesso? Então essa parte do avesso é a parte que estava em contato com a sua mão, que não está contaminada. Agora a outra parte está contaminada por conta do procedimento que você fez. Então, quanto à outra mão enluvada, segurá-la pela parte interna, puxando-a e virando-a pelo avesso. Veja aqui, já lá da esquerda aqui, o antepenúltimo, você vê que aí já está só a ponta do dedo. E aí você já vai tocar aqui agora só na parte que está em contato com a pele. E terminou, aí você vai descartá-la. Terminou de tirar de um lado e do outro, você acabou tocando aí só na parte que estava em contato com a sua pele, ou seja, em contato com a pele da sua mão, do seu antebraço.
terminou de tirar a luva, você acaba tirando ela, ela acaba ficando do lado avesso. Aonde é que nós vamos jogar essa luva? Essa luva agora vai para o lixo, e é aquele lixo que é contaminado. Por quê? Porque essa luva está contaminada, ela já foi feito o procedimento. Por exemplo, se você drenou um abscesso, por exemplo, tá virulento que não tinha mais aonde. Então essa luva está completamente cheia de bactérias de alta periculosidade. Então é muito insalubre. Você tem que jogá-la num lixo contaminado, determinado, assim como nós vamos ver mais na frente. Mais na frente nós vamos falar um pouco sobre isso. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o óculos de proteção. Ele deve ser de material rígido e leve. Devem cobrir completamente a área dos olhos. Nessa figura abaixo aí dá para você perceber bem isso. Ele deve cobrir completamente as áreas dos olhos. Os olhos precisam inteiramente, toda a área periférica dos olhos precisa ser coberta pelo óculos. Os óculos são utilizados junto com máscara descartável que devem proteger o resto do rosto. Tá vendo? Não é só o óculos, é o óculos e a máscara, e agora, principalmente nesse momento, nós estamos vivendo também a viseira. Você vê que eu até fiz questão de colocar aqui uma imagem de uma viseira para você, de todo o conjunto. Uma outra opção para proteger seu rosto é o protetor facial. Esse protetor facial é a viseira que eu acabei de falar para você, porque aí nós evitamos gotícula, resto de materiais, aerosóis da alta rotação. Tudo isso vai ser protegido por essa viseira. A máscara facial. Essa máscara, ela nunca foi tão importante como o momento que nós estamos vivendo. Eu acho que nós devíamos hoje dar muita importância para essa parte, que é o da máscara. Até mesmo porque a máscara hoje está salvando vida. Sempre salvou. A máscara dentro do ambiente hospitalar, odontológico, clínico, a máscara salva a vida. E principalmente nessa época agora que nós estamos vivendo de pandemia, de contaminação, de tanta coisa. Jesus amado, nós precisamos de valorizar e aprender, principalmente aprender a usar essa máscara. Deve ser escolhida de modo a permitir proteção adequada. Portanto, usar apenas máscara de tripla proteção. Aqui eu tenho um exemplo de uma máscara de tripla proteção. Funções e condições da máscara facial: promover conforto e boa adaptação. Depois, não tocar os lábios e narina. Tem que ser aquela máscara assim que dá confortabilidade para você, que não te irrita, não irritar a pele. Quando a máscara fica cheia de pontinho, irritando a pele, você acaba tocando aquela máscara, acaba consertando, acaba te irritando e você acaba não usando adequadamente a máscara. Depois, permitir respiração normal. A máscara tem que te facilitar. Você tem que respirar normalmente. Se a máscara ela não te serve, ela não é uma máscara adequada para você. Você tem que colocar uma máscara que seja adequada. Não embaçar o protetor ocular. Tem umas máscaras que a gente coloca, meu Deus do céu, ela embaça o óculos, ela embaça a viseira, ela embaça tudo, você não enxerga nada enquanto você não tira e nem te deixa respirar. Muitas vezes nem te deixa respirar. Aquele negócio tampa tudo e vira um negócio e você começa você não pode, principalmente se você estiver num ambiente estéril, paramental completamente estéril, aí você não pode tocar em nada. E aquele negócio começa a fechar, a tampar tudo. Você fica numa situação que você tem que parar, pedir para auxiliar, consertar a sua máscara para poder funcionar. Que era quando começa a embaçar, vira um negócio. Não permanecer
pendurada no pescoço. Meu Deus, isso é o que tem mais acontecido. O que a gente mais vê é máscara para o queixo, máscara que serve só para o queixo, então só pra, como brinco penduricalho, porque é só para enfeitar. Esse não é o tipo de máscara para nós dentro do consultório, dentro das clínicas. Não deve permanecer pendurada no pescoço. Não, aliás, é proibido pendurá-la no pescoço. Não tá usando, tira, coloca lá, ou então a máscara é descartável. Descartá-la após o uso. É o próximo item aí, ó. Descartá-la após o uso. É por isso que é máscara descartável. As botas. Outro EPI também muito importante e que às vezes não é valorizado, não é bem visto dentro do ambiente hospitalar, de consultório, de clínica. Às vezes nós não sabemos a importância, não damos importância a esse EPI, que é também fundamental, indispensável, obrigatório. Tem que lembrar sempre disso, é indispensável, é obrigatório o uso da bota. A botina nos protege, no mínimo, contra queda de materiais em cima do pé, contra chance de queda em piso molhado, sim, quando a botina está com o solado dentro da conservação indicada, evita queda no piso molhado. Olha o quanto que é importante. Contra também queimadura causada por produtos químicos, contra trombada nos armários. Nossa, como é doído quando você bate o dedo numa quininha de um armário e a ponto de arrancar as unhas. Se você estiver de bota, isso jamais vai acontecer. E aliás, deve estar de bota sim. Objeto em geral ou na própria cadeira odontológica. Olha, imagina, algumas cadeiras odontológicas é cheia de quina, cheia de lugares perigosos, que se você não tiver calçada adequadamente, esse risco é iminente. O gorro também é importantíssimo, principalmente em consultório odontológico. Proporciona uma barreira efetiva para o profissional, sua equipe e paciente. O gorro não ser usado somente pelo profissional, não. É para a equipe toda e principalmente para o paciente. No meu consultório eu gosto muito, principalmente quando se trata de cirurgias de siso, aquela cirurgia demorada, o implante. Então, a maioria das mulheres chega no consultório e tem um cabelo longo e às vezes esquece de amarrá-lo, esquece de fazer uma trança. Então tem que ter esse gorro para tampar. Gorro mais ou menos igual esse que eu estou colocando aqui na figura para vocês. Tem que ser adequado, tem que ter um elástico para segurar o cabelo, porque o movimento do cabelo, geralmente, se não for um gorro adequado, ele não para, ele não consegue segurar. E o volume do cabelo também, geralmente a maioria das mulheres tem um cabelo pesado, então tem que ter essa confortabilidade. As toucas com elástico, olha bem, as toucas com elástico são as mais indicadas, pois protegemos cabelos e as orelhas com conforto. Tá vendo? Existe umas toucas que pega na orelha, que massa a orelha, que machuca a orelha, que não protege, não tampa a orelha, que não protege direito. Tem que ser mais ou menos igual essa aqui. Se tiver esse nível aqui, aí você tá uma máscara, um gorro adequado. Protege contra gotícula de saliva, aerosóis, sangue contaminado. Tá vendo a importância? Às vezes não dá muito valor no gorro, mas o gorro também é um equipamento de proteção individual fundamental.